concentrou. Eu e Deus, Deus e eu, somos um só. Então era 5 horas da manhã anteontem. E eu levantei às 5 horas da manhã para fazer esse boletim em 4 páginas, concentrando todo o divinismo em 4 páginas. Tá? De saída, até agora saíram 50 mil. Primeira edição foram 50 mil. Eu quero ver se ela tem que ter. Para quem não tem, evidentemente é que tem gente que não tem, porque isso aí eu fiz anteontem, ontem já trouxeram aqui, e hoje mais ainda. Agora tinha aí muito mais de uns 3 mil, mas levaram tudo embora. Dois pacotes lá no chão. Mas não é isso. Não é esse. Divino Conselho. Ah? Então não tem. E esse também não vai ser lido. Fica com ele. Lá em Santana tem um boletim de 4 páginas que eu não datilografei uma palavra, só cortei o documentário para fazer a suprema concentração divinista, doutrinária. Vamos buscar em Santana, que lá tem muito e vai ter muito, porque esse boletim tem que ficar. E já programaram para pôr, porque os boletins de livros eu escrevi 116. De boletins de 4 páginas, 5.704 títulos com esse último. Eles estão no mundo em português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Tá bom? E esse aí está, vamos tratar de... Eu disse para traduzir só para inglês e espanhol, porque depois do dilúvio, inglês, português e espanhol vão prevalecer. Vão prevalecer em parte, porque mais adiante o terço que sobrar, o terço vai ser divinista. O terço vai ser divinista. As cicatrizes deixadas pelo dilúvio e a expulsão de cabritos vai fazer com que, do terço que sobrar, cada indivíduo, antes de pronunciar a palavra a Deus, vai pensar 1000 vezes pelo que o dilúvio e a expulsão de cabritos vão deixar e a advertência terrificante. Esta é que é a questão. Procurem ter esse boletim à cabeceira da cama e da vida. E chega e sobra, para terem o comportamento que Deus quer que seja. Que das 5 verdades divinas fundamentais, o pentagrama, tratado em 5 itens. Sem viver a lei de Deus e sem cultivar os dons do Espírito Santo, como Deus quer que seja vivido. E Deus mandou eu deixar na Bíblia. Eu comecei a escrever a Bíblia com Moisés e tenho 6 nomes. Sagrado mediunismo cultivado assim. Dai de graça aquilo que de graça de Deus recebeste. Nunca comerciar nem a lei e nem o mediunismo. Nunca. Nunca. Quando eu, Kardec, deixei o Espiritismo no século passado, nunca teve profissionalismo. No divinismo não tem profissionalismo. E eu lembro isso porque um grande bispo anglicano inglês, numa revista, publicou isto, no século passado, no fim. Se no Espiritismo tivesse profissionalismo, muito padre de todas as marcas já tinha virado espírita. Mas como não tem profissionalismo, não virou. Porque eles defendem com seus profissionalismos, o que fazem é viver à custa de vender falsidades doutrinárias. Esta é que é a questão. Quando alguém disse que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, esse fulano foi besta. Não é o bolso, não.
todo profissionalismo religiosista, clerical ou não, ele não forra só o bolso. Bolso, estômago, sexo e todas as regalias mundanas. Porque todo clericalismo, todo padrequismo, através de tudo que fazem, sempre é num sentido só, fazendo com que reis, povos e nações ajoelhem diante dele. Mercadejam idolatrias, falsidades doutrinárias, teologias escabrosas e outras sujidades. Mercadejam. Mas espiritismo, que eu deixei no século passado com Kardec, não tem profissionalismo. Divinismo não pode ter profissionalismo. É, dai de graça aquilo que de Deus de graça recebeste. O problema é esse. Você vai ganhar o Evangelho Eterno. Eu, depois de tudo quanto escrevi, 88 anos no cangote e no resto também, entrando até a bunda, porque a gente não pendura a bunda no gancho em casa para depois sair para a rua sem bunda e depois voltar para casa e pendurar a bunda no lugar outra vez. Por isso, quando eu vejo uma pessoa barriguda e bunduda, eu olho assim e falo, se essa pessoa pudesse, ia deixar a barriga e a bunda pendurada no gancho em casa para sair à rua, para não andar carregando tanto peso. Que é divertido ver uma pessoa bem barriguda e bunduda sacudindo tudo. É uma mercadoria antipática, mas o que vai fazer? Tá? Bem, no livro de Jó da Bíblia está escrito que Deus marca na mão direita a loucura dos dias na carne e na esquerda, que é a mão do Espírito, para caracteres e honrarias, a idade do Espírito e o que fez de melhor ou pior até aqui, só. A mão é excelente. Cruz, teosofia, esoterismo, maçonaria, pitagorismo, tudo isso é iniciático. Tudo isso parla in Dio, como diz o italiano. Disso tudo, o que é que você leu, gosta mais, sabe? Uma moça bonita não deve fazer isso, viu? Bem, aqui está bonito. A mercuriana, a linha está aí. Agora aqui no destino, tem uma abertura maravilhosa que fica por sua conta, você ler e saber e proceder, tá certo? E isto nesta mão que dizem que é do corpo, porque para mim não é. É o Kardec da França entregar o Espiritismo. Deus disse, agora, eu não era infuso ainda no princípio. Então ele disse, filho, quem tiver de ir a você no mundo, eu, o Senhor, enviarei. Quem ficar é nosso, quem não ficar não é nosso. Esse Espírito tem essa marca sagrada. Você está ganhando a Bíblia final, a de Deus? Toma. Agora aqui tem a oração a Maria. Você já viu a oração a Maria no livreto? No boletim? Grude na oração a Maria. Vê se você não vai dormir sem ver a oração a Maria. Pode? Grude, porque aí tem marca que vai desenvolver umas coisas. Tá bem? Vai. Tem mais gente aí que queira falar comigo alguma coisa? Você está gravando e fotografando? Filmando. Filmando? Em vídeo. Quer que eu vire de bunda? Não precisa. Assim, ó. Olha, quer ver como eu viro um olho só? Quer ver como eu viro dois, ó? E agora um só. Mas quero ver. Meu, é pequeno. Muito bem. Feito isto, porque esta é a sexta porção de gente que passa por aqui desde cedo. Graças a Deus passou muita gente querida aí. Muito querida, muito querida. Se o mundo espiritual quiser falar de Deus para baixo, não é bom. É necessário que haja intercâmbio entre os dois planos da vida.
Portanto, quem quiser vir falar, é muito necessário. Graças a Deus. Hoje começa comigo, eu, Maria, nada de novo, só agradecendo a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos servindo a nós próprios e em seguida aos outros filhos de Deus, os nossos irmãos. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de termos na nossa frente, nas nossas mãos, toda a sabedoria antiga e toda a sabedoria presente, porque antes de haver mundo, o espírito informativo já era Deus em Deus. Simplesmente esse corpo andando entre a família, informando da parte de Deus a necessidade que há de virmos voltando a Deus o quanto antes. Como já ouvimos ele dizer, que não havia necessidade de que ele viesse ao mundo por 37 encarnações. Se nós, os ditos seres humanos, tivesse assumido a responsabilidade de seguir o caminho que ele trouxe da parte de Deus para nos guiar a esse caminho divino. Os céus superiores, os ditos Cristos, os deificantes, eles estão tremulando de alegria por saber que mais uma vez este aviso, este chamamento está mais uma vez posto na nossa frente, para que não venhamos a nos esquecer dessa chegada final, que é o Filho de Deus voltando ao próprio Deus, como ele, Moisés, com outros nomes também, tanto nos avisou. Está nas nossas mãos o exemplo máximo que nunca ninguém na nossa história não registra ninguém que tenha voltado a Deus. Ainda é doído, dá muita dó de alguém se dizer representante de Deus, quando se levanta com os recados divinos, ou seja, de Bíblia nas mãos, insatisfazendo ao próprio Deus. É claro, eu disse insatisfazendo, porque eu não posso amar a dois senhores. Eu não posso falar de Deus e ao mesmo tempo dizendo não ao próprio Deus. Porque se não fosse Deus, o sagrado princípio latente e íntimo dentro de cada um de nós, não haveria motivo algum
pelo qual estarmos aqui falando para nós mesmos, porque Deus não precisa de discurso desse ou daquele, por ser leis, elementos e fatos. Fatos estes em que devemos pegar, vamos dizer assim, com unhas e dentes, para que um dia venhamos nos tornar infinito e eternos, como eterno e infinito, íntimo a todos, é o sagrado princípio do universo. A humanidade, por 37 encarnações, teve o espírito avisador de tudo isso, o espírito conselheiro, o espírito manso, simples e humilde de coração. O espírito que não julga pela palavra dos outros. O espírito que não castiga porque alguém diz que alguém fez o mal. Primeiro, ele sente dentro de si mesmo as ações dos seus filhos, porque todos nós estamos dentro dele e, portanto, não há como mentir para o próprio Deus. Juízes em causa própria somos, mas esse juiz em causa própria, que deveria já estar em alta escala, totalmente rumo à deificação, ainda há muita falha. Porque que adianta eu falar em Moisés, em Elias, em Jesus, em João Batista e vultos bíblicos, quando eu enfrento a humanidade e tenho vergonha de falar nos 10 mandamentos da lei de Deus? Que representante é esse sem lei? Os animais que estão nos pastos, eles não sabem que isso existe. Mas existe um respeito para devido tipo de animais. Eles já procuram a se respeitar. E o ser humano ainda, pisando em cima da lei, querendo julgar o próprio Deus, ao ponto de jogarem, quererem ou pensarem em jogar Deus no escanteio e botar uma centelha sua no lugar de Deus, como ensinam os falsos profetas por aí, os ditos representantes de Deus. Quer dizer, a matriz fica para trás, não é? E o seu segmento vai na frente? Que história é essa? Que mestre de doutrina são vocês? Como é que eu posso amar a dois Senhor? Repito mais uma vez. Digo sim agora e depois digo não. Elias, por muitas vezes, no nosso meio, ele continua dando testemunho dos 10 mandamentos, ele continua sendo o distribuidor desta graça de Deus, que sempre tirou e tirará a orfandade do mundo, que é a divina comunicabilidade entre os dois planos. Porque a humanidade se completa entre encarnados e desencarnados. Porque quem está na carne hoje, esperamos que volte para o lado de cá maravilhosamente bem. Nós que estamos desse lado, um dia voltamos ao palco carnal, fazer o nosso papel de artista e esperamos que esse artista saiba fazer bem, ou seja, executar bem as suas artes. Porque exemplos, ensinamentos, graças divinamente, graças dadas de graça, nunca nos faltou.
E não é agora no findado segundo milênio que Deus ia faltar para conosco, que nunca faltou. Simplesmente crianças dormindo no colo do pai, ainda ousando a rebeldia, não atendendo o chamado do seu Pai divino. Mas completa-se com o Evangelho Eterno e toda a Bíblia judeu-cristã e outras que fazem por aí, mudando o sentido da palavra, mas acaba dando tudo no mesmo. Essas mudanças que fazem na Bíblia nada mais é do que procurando prejudicar o fator entendimento das palavras, porque se ninguém entender a Bíblia, é mais fácil pegar esta pessoa no laço. Ele não entendeu, fez confusão, então eu que sou representante de Deus, eu sei explicar. É uma infelicidade quando alguém se levanta doutrinariamente querendo mentir para o próprio Deus, querendo enganar os filhos de Deus. Ele não olha, não sente que ele é igual aos outros. Por isso, o sagrado princípio do universo. Eu que um dia fui tua mãe, eu tenho que gritar alto e bom som. Que felicidade tive e terei ainda, e todos nós teremos. Todos nós, desde os animais até o ser humano, voltará a Deus em espírito e verdade. Mas por cima de ti, filho meu e Pai divino, ninguém passará, porque se tentar passar por cima de ti, é o mesmo que tentar passar por cima da lei, por cima dos anjos, espíritos ou almas. Porque em Deus também não há registro algum que alguém tenha falado diretamente com ele, a não ser Moisés. O resto, a conversa de Deus com os seus filhos é através dos anjos, espíritos ou almas, sonhos e outras coisas maravilhosas. Mas você foi e será o Espírito dadivosos para conosco. E por isso as tuas dádivas, todos nós, espíritos na carne ou fora dela, devemos-te este direito de dizer que foi você que é a nossa luz, é o nosso modo de comunicabilidade entre os dois planos. Porque se você não volta à carne, pondo tudo no lugar mais uma vez, infelizmente, os ditos representantes de Deus aproveitavam a cegueira humana e continuava espisoteando nos filhos de Deus. Mas este fim está prestes a acontecer, como relata o Apocalipse e o sermão profético. O terço que sobrar, graças a Deus, até para pensar no sagrado princípio e pronunciar a palavra Deus, vão ter que parar e pensar. Porque é Ele que grita, fala dentro de nós. Eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus, e por cima da minha lei ninguém passará. E maldito é aquele que faça a imagem também para adorar, porque eu, princípio sagrado, não estou morto. Eu estou dentro de cada um, eu sou íntimo a cada um. Portanto, ele diz, procurem unir as nossas mentes o quanto antes através da sua poesia, que é o retrato fiel deste princípio sagrado, perfeito, eterno e imutável. Suas bênçãos, Pai. Deus abençoe nós, Maria. Agora encerra. Quem mais quiser vir e falar, venha.
Graças a Deus, graças ao Senhor, Pai Divino. Quero também sempre vir, através dos dons mediúnicos, manifestar esses dons doados por Ti. O Senhor que é a origem, a sustentação e a destinação de tudo e de todos. O Senhor, o sagrado princípio. Querido amigo, querido tudo, meu querido mestre, estou aqui simplesmente para dar testemunho dessa abertura que o Senhor concede aos seus filhos, que é a abertura espiritual, que através dos encarnados possa haver esse intercâmbio do mundo espiritual, essa graça de Deus que tira a orfandade do mundo, das humanidades, que adverte, ilustra e consola. Querido primo, se assim eu posso ainda chamá-lo, mas com todo o meu coração e sentimento, sabendo que o Senhor é o meu Pai, estou aqui, aproveitando esta oportunidade e pedindo as suas divinas bênçãos, porque de Ti, Pai, eu quero tudo, hoje e sempre, graças a Você, Deus. Jesus, no século que vem, lá pela metade, vai voltar à carne, vai pontificar maravilhosas expressões entre o céu e a terra, porque até os cegos, diremos assim, vão ver e os surdos vão ouvir aquilo que vai se dar, mas com o terço que vai sobrar, o terço que vai povoar de novo o planeta em séculos e milênios. Primeiro que vai reencarnar pouquinho depois do dilúvio, aquele que foi meu pai, quando eu fui Moisés, que depois foi um grande profeta hebreu. Depois, há 2000 anos, foi o Lucas Médico, que escreveu um relato que vocês dizem no Evangelho, e o livro dos Atos também foi ele que escreveu. Depois, na Idade Média, ele foi grande pintor, músico, tudo, com um nome glorioso, muito glorioso, Michelangelo Buonarrota. E há 2000, agora em 1900, ele desencarnou no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele vai ser o primeiro que vai reencarnar em seguida ao dilúvio. Depois dele vem a Mãe Maria. Depois da Mãe Maria, o primeiro que vem é Jesus, outra vez, ela vai ser mamãe dele. Depois virão os patriarcas e uma roda grande. Vai ser o espetáculo dos espetáculos divinos, uma infusão entre o céu e a terra, encarnados e desencarnados. A vidência vai eclodir num ponto altíssimo que, em muitos casos, alguém vai ver alguém que não sabe se é encarnado ou desencarnado. Tudo isso vai acontecer. Por que tudo isso vai acontecer? Leia em Isaías capítulo 11. Porque há 2000 anos Deus mandou eu e Jesus virmos à carne para implantar a divina civilização que Deus promete em Isaías capítulo 11. Nada pudemos fazer porque fomos assassinados. E um acontecimento maldito aconteceu, infame aconteceu. Os nossos assassinos passaram a se dizer cristãos. Isso tudo de podre que está por aí é o produto disso. Que nossos assassinos, padrecos imundos, passaram a se dizer cristãos. Quando foi que esta humanidade se apresentou tão podre, tão infame, tão criminosa, tão imunda, sexos invertidos, a desmanchação da família, o adultério está em tudo, tudo, tudo.
os droguismos nefandos, os crimes mais hediondos, tudo isso. Quando foi que isto foi podre em todos os sentidos? Antes, nunca. Por que isso? Porque há 2000 anos eu e Jesus viemos para implantar Isaías capítulo 11, a divina civilização. Não pudemos fazer porque fomos assassinados. Os padrecos, nossos assassinos, passaram a se dizer cristãos. A imundícia tomou conta do mercado humano. Bendito dilúvio e bendita expulsão de cabelos. Se Deus falhasse com isso, suponha que Deus falhasse com o dilúvio e a expulsão de cabelos. Em que grau de desmoralização ficaríamos Deus, a Bíblia, tudo? Tá bom? Então vejam bem, minha gente. Dentro de 1 ano e meio no máximo, deve começar a acontecer tudo de terremotos e outros acontecimentos que vão mudar a configuração geográfica dos continentes, reduzindo os viventes a 1/3. Feliz daquele que, nesse acontecimento, seja pego vivendo os mandamentos de Deus e cultivando o sagrado mediunismo, os dons do Espírito Santo, divinamente cultivados, ou dentro do que Deus mandou eu escrever na Bíblia, sobre as graças do Espírito Santo, mediunismo, favorece a revelação perene, instrutiva e consoladora. Deus mandou escrever. Dai de graça aquilo que de Deus de graça recebeste. Nunca mais havendo, depois do dilúvio, imundos padrequismos, vendedores de idolatrias, falsidades doutrinárias, tudo isso que tem fabricado essa merda em que se transformou a humanidade. Eu não quero caluniar a merda. E merda é esterco. Hoje é merda, é esterco. No amanhã será repolho, batatinha, alface, trigo, tudo isso. Merda é um material, uma essência material que se transforma em tudo quanto quiserem de verdadeiro, bom e belo, alimentício e tudo. Merda. Agora, espíritos merdas são os fora da lei de Deus e fora do sagrado cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Se alguém quiser vir mais e falar do mundo espiritual, que venha, porque temos tempo. Graças a Deus, Pai Divino. Eu, João Evangelista, fico em silêncio, aproveitando o Senhor agora tão fácil, mas o Senhor tem nos dito sempre que se permanecermos nos 10 mandamentos, o Senhor não sai de nós porque é íntimo. Mas dentro desta intimidade que nós temos, pergunto eu, cadê a nossa capacidade para conversar com Deus, sentindo tudo o que Ele quer dizer dentro de nós mesmos e depois transmitir isso para os outros? Não é por acaso que os grandes espíritos ficam em silêncio para ouvi-lo nestas horas tão gloriosas que está havendo. Os que estão de folga no mundo espiritual, pergunto eu a vocês, queridos irmãos, não é diversão alguma que vimos aqui, não. É lição imortal
porque é o princípio Deus quem nos fala. Pergunto mais, queridos irmãos, o que há de melhor no céu a não ser isso? Que tipo de manjar? Qual é o gosto que ele tem? A não ser isso, este chamamento, e termos na nossa frente ele, sagrado princípio, para tirar todas as dúvidas que temos dentro de cada um de nós. Eu, de jeito nenhum, vou trocar esta hora sagrada para ir conhecer o que no mundo espiritual? Tem coisas divinas, tem tão divinas que os seres humanos estão muito longe de saber dessas divindades que existem do lado de cá. Mas espera aí, e o princípio, vamos trocar pelos céus que são eles? Vamos falar das habitações? Podemos até falar. Podemos falar, é claro. Mas o próprio Evangelho Eterno, que descreve o nosso começo e o fim, já está tudo explícito, está tudo muito claro. Então nós temos mais é que ouvir e irmos formando no nosso dia a dia o nosso divino pedestal para um dia chegar na proa, ou seja, no final dessa divina caminhada, como agora ele nos ensinou como é que faz. Portanto, Pai Divino, que hora divina presente estamos vivendo. Todo o céu chora de alegria e agradecimentos, porque se o Senhor não está na carne, era difícil de sabermos. Por quê? Até Jesus teve que recorrer ao Senhor para tudo que ele quis saber no mundo. É claro, vamos dizer assim, se Deus se manifestasse nele, Jesus, na sua plenitude, ele faria, é claro que faria. Mas espera aí, quem foi que deu início a tudo? Foi o Senhor. Quem é que tem que terminar com tudo? É o Senhor. De onde partiu os primeiros exemplos? Foi do Senhor. Então, os exemplos máximos têm que terminar também no Senhor, porque é o Senhor o nosso começo e a nossa finalidade, não fim, porque Deus não tem fim, é uma finalidade total. É a volta a esta unidade que é o próprio Deus, sagrado princípio do meu coração, minhas bênçãos, Pai. Deus abençoe todos os João Evangelistas desse infinito afora. Eu termino aqui porque esta é a sexta porção de gente hoje e o meu normal tem sido cansado. Veja bem. Graças a Deus! Olha, eu disse que terminava aqui. Agora digo, quer falar, fale, mas lembre-se bem que eu disse que eu terminava aqui. Fale. Agora eu quero que fale. Fale. Graças a Deus. Obrigada. Só queria manifestar a minha presença, sou eu, Pai. Bezerra, só queria agradecer por esse momento de glória e de felicidade, Pai. Quem é você? Fala. Sou eu, Bezerra, Pai. Muito bem. Deus te abençoe. Você vai ser pai de novo. De você sairá a descendência toda.
a Mãe Maria, depois virá Jesus, depois os patriarcas e por aí afora. Pai, Deus abençoe agora e sempre. Mas repito a vocês, fora dos 10 mandamentos e do santo cultivo do mediunismo sagrado, dons do Espírito Santo, favorece a revelação, isso tudo que vocês viram e ouviram aqui hoje presenciaram, não é instrutivo e consolador? Querem mais instrutivo e consolador do que isso? Não tem. Agora eu acho engraçado. Deu uma edição desse boletim que estratifica todo o divinismo, toda a verdade em 4 páginas. Trouxeram no mínimo 5.000 entre ontem e hoje. Sumiram todos. Ela foi buscar e não é? No chão, é verdade. Olha, que eu acho que você está enganada. Vai, vai. Pai Divino, me perdoa de falar, mas o Salomão ele está dando um pouco de preocupação, porque ele está com dor nas hérnias e está arrastando a perna, não está andando direito. E não sei se deve operar. Vai falar comigo lá no quarto do término, tá certo? Vamos ver se tem lá. Não é. Eu acho que não é. Porque esse extrato absoluto do que é divinismo, reduzindo a 4 páginas a alma, o espírito do Evangelho Eterno. Eu acho que não é aquilo. Tem 2 pacotes grandes lá, mas não é desse boletim. Não é, não. Então fiquemos por isso aqui. Olha, Sônia, vai lá no quarto. Salomão, de vez em quando, ele descamba aí para umas comidanças, algumas coisas mais ou menos venenosas, e depois tem que enfrentar o desequilíbrio físico daquele jeito. São todos aqueles mais antigos. É. Desse último que é Deus e eu, anteontem. Deus. Nós dois. Iguais, nós dois. Tá bom? Então eu levantei às 5 horas da manhã para cortar todas as partes das 8 páginas e fazer um boletim só, de um modo que o divinismo está inteirinho nesse boletim. Quem tiver esse boletim, a cabeceira da cama e da vida, não precisa mais nada para saber de tudo que é divino e para, vivendo isso, desabrochar o Deus interno em menos tempo e com menos sofrimentos. Agora vai aparecer aí a sessão de fanzine. Essa é aquela das 3 perguntas, a última. As 3 perguntas. Deve bater em 5.712 títulos. Títulos, não de quantia. Quantia são bilhões por esse mundo afora, de 1940 para cá. Antes de 40 para cá. Antes. É 39. Datilografava a oração para mandar do bezerro. E punha texto bíblico e a lei de Deus e os textos sobre os dons. E Deus disse assim, eu e ele, ninguém mais. E agora em diante, filho, faça um boletim. Ponha meus mandamentos, ponha textos sobre os dons, que a Bíblia tem 77 textos que falam de dons do Espírito Santo. Eu reduzi a 16 porque repete muito.
põe a lei, põe a texto sobre os dons e a oração do bezerro. E prepare-se, vai encher o mundo de papéis, para que se uns traírem, nem todos trairão. Você fez o cálculo de livretos, que de livros são 116. Mas se contar livretos também como livro, que é livro pequeno, de 12 a 80 páginas, ele fez o cálculo, tá quanto? 5.450.000 na Terra. E de boletim de 4 páginas, em 6 idiomas, português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Quanto tem? Quem dirá? Bem, estamos esperando mais alguém? Bem, eu de minha parte comecei a sessão, quando foi chegando gente, ficamos conversando lá no quarto. Ou não? Um seguimento. Mas eu vou esperar um pouco. Deixa eu ventilar, está bem, não está? Está divino. Bem, por causa, eu quero um lápis, uma caneta, e quero isto aqui outra vez, vou riscar. Pera, dê isso lá, senão a caneta acaba ficando aí, e depois vai dizer na casa do irmão Polidoro, me roubaram uma caneta. Deus, a gente é igual a Deus. Hã? A caneta a gente é igual a Deus. Não sei disso. Você lê isto aqui. E eu faço questão que você leia isto aqui. Você já leu, né? Tá? Mas leia só isso aí. Porque um é convite a cada um, filho de Deus, que se faça anjo encarnado ou desencarnado. E outro é aquilo que saiu da Bíblia judaico-cristã, as outras Bíblias todas são alguma coisa que se jogarem no lixo, faz falta ninguém. Não sei que o Evangelho até acumula tudo e acabou-se. Pode ler. Façam-se divinistas, verdadeiros anjos, mensageiros de Deus, encarnados ou desencarnados, vivendo verdades divinas, as bíblicas, as abaixo transcritas. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus, e não de Cristos quaisquer. O mais divino conselho, os pais que nada sabem do princípio Deus, sua impoluta justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, os seus inderrogáveis mandamentos e o trabalho dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus, nunca saberão educar perfeitamente seus filhos e serão responsáveis perante as leis divinas. Porque pais e filhos deixarão a encarnação e responderão totalmente por tudo que tenham praticado de bem ou de mal. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus.
Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Dentre as 12 grandes Bíblias da humanidade, tem outra que contenha os 10 mandamentos de Deus, sem ser a judaico-cristã? Dentre as 12 grandes Bíblias da humanidade, tem outra que contenha 77 textos, ensinando sobre os dons do Espírito Santo, carismas, ou a graça através da qual Deus tira a orfandade de seus filhos? Dentre essas grandes Bíblias, existe outra que ensine tudo sobre os anjos, os espíritos mensageiros de Deus, cuja função é entregar ensinos, prodígios ou milagres curativos e tantos outros? Por que filhos de Deus lotados no planeta? Não findará o segundo milênio sem vir o dilúvio, profetizado em Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, capítulos de 17 a 21, reduzindo os viventes a 1/3? Chega. Porque acima de tudo atraiçoaram os mandamentos de Deus, tirando de circulação, e passaram a chamar os dons de coisas do diabo e os espíritos comunicantes de diabos e Satanás. Então a humanidade está mais podre, nojenta, com os crimes mais hediondos, os droguismos fabricantes de alocados e suicidas, que está uma calamidade, que já tem uma convenção para ninguém mais falar nos suicídios no mundo. Sodoma e Gomorra, perto desta podridão, não era nada, nem cafezinho. Se é que naquele tempo eles entendiam de cafezinho. Eu duvido muito. Mais podre do que agora, nada. E se calhasse, por exemplo, de Deus falhar com o dilúvio, que reduzirá os encarnados a 1/3. Se Deus tirasse a expulsão dos cabritos para mundos inferiores, se Deus tirasse da Bíblia o que tem a judaico-cristã, nós ficaríamos com o quê? Se alguém pudesse dizer, não poder confiar nem mesmo na justiça divina, ia confiar no quê? Se viessem a falhar o dilúvio, a expulsão de cabritos, sobrando 1/3 no planeta para aí começar a existir a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Se nada disso acontecesse, o que é que eu vim fazer no mundo? O que é que eu vim entregar? Para que fim? Preparem-se, portanto, para merecer pertencer ao 1/3 que vai sobrar. E se quiserem estar bem perante a justiça divina, do pentagrama divino, das 5 verdades divinas fundamentais, Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos espíritos mensageiros. Dessas 5 verdades, vivam bem só 2.
os mandamentos de Deus e o cultivo das graças mediúnicas, dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que favorece a revelação perene, instrutiva e consoladora, e que por isso são isto, os dons. Aquela graça divina através da qual o Pai Nosso tira a orfandade de nós, os seus filhos. Eu já não sou mais filho de Deus. Para 37 encarnações eu já vim como delegado ungido, já representava Deus. Depois, se eu ensinei que tudo que sai do caminho divino tem que voltar a Ele como divino, ninguém mais tinha direito de acontecer isso se não fosse comigo. E aí? Agora quero dizer isto a vocês, olha aqui, Jorge. Se ninguém, de Vyasadeva para cá, quando eu entreguei a primeira escola iniciática do mundo, ninguém tivesse inventado nenhum maldito padrequismo, adulterando tudo, você pensa que tinha um Filho de Deus tornado a unidade divina? Tinha uma quantia enorme. Enorme. O primo Jesus, por exemplo, que aprendeu tudo comigo, ele resume. Deus é Espírito e verdade e quer que seus filhos venham a nascer. Bom, acabou. Precisa discurso. Mas com os padrequismos fazendo tudo de traições e mais traições, a humanidade deixou de ficar com Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos espíritos mensageiros e passaram a lamber cu de padre por aí. Isso que eu tenho dito até, se passasse a lamber cu de velho, eu ainda ficava. Mas logo de padre. Quem vai deter o dilúvio, a expulsão de cabritos, para depois o terço assombrar viver a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11? Iria ser Deus a falhar? Não faltava mais nada. Os videntes, eu aqui não tem ninguém que eu não tenha visto a mão, não é? Todo mundo. Aqui você ouviu também de você. Falei direitinho? Eu me lembro de ter visto você aqui. É que é muita gente. Ah, não, tá lindo. Ih, vai em frente, querida filha, vai em frente. Eu fiz isto com você quando você veio aqui. Dá um beijo nesse cabelo branco. Me dá tua testinha. Deus te abençoe. Ela tem a marca dos predestinados de Deus. É um espírito que, antes que eu viesse à carne, disse bem ele: filho, eu não era infuso ainda, era delegado ungido. Quem tiver de ir a você no mundo, eu, o Senhor, enviarei. Você veio. Ou desconfia que não veio. Bom. Você não está invisível, nem eu. Os videntes vão falar. E olhem, é um repetir que não acaba mais. Por que é? Então, resumam alguma coisa. Tá? O caso é esse. Com a tua graça, Pai Divino, eu pude ver aí conforme o Senhor expõe gloriosamente essas palavras que vão ao infinito e à eternidade, vazando mundos e humanidades em níveis que é impossível de se traduzir e até mesmo de ver. Quando o Senhor falou, devido às padraiadas, aos imundos clericalismos, a lotação desta humanidade não foi se deificando como deveria. Essas pedras de tropeço se colocou e se coloca no caminho. Mas o Senhor singularmente... Por que não está ventando mais aqui? Viraram aí as pestanas. Está na posição certa.
Tá batendo na garrafa. Hã? Na garrafa tá batendo. Aonde? Fala, querido filho, fala. O Arthur não é encarnado, está aqui. Aquele que, quando eu fui Krishna, dialoguei para ficar no mundo uma das mais belas vidas da humanidade. Você lembra de uma sentença do Bhagavad Gita? Sede como o sândalo que perfuma o machado que o pede. Como Pitágoras eu disse, o que é verdadeiro, bom e belo, conduz a Deus. E não precisei dizer que quem sai dos mandamentos de Deus vai para as invernuras. E quem chama os dons de Deus como os padrequismos imundos têm feito, quando chama de coisa do diabo, de Satanás, e chama os espíritos comunicantes de diabos. E agora, tem ou não tem que ter dilúvio e expulsão de cabritos? Parabéns. Graças, eu vejo essas pedras de tropeço que se formaram como montanhas de tropeço diante dos filhos, fazendo com que eles não viessem a ser deificados conforme o programa divinal. O Pai Divino, lá e aqui, como nunca houvera na história do infinito da eternidade, se fez presente, se tornando letra, se tornando informe divinal, em forma de 4 itens, em forma do próprio Evangelho Eterno, como nunca houve na história do infinito da eternidade, presenteando... Deus, não é? Poesia a Deus e coisa. Presenteando esta lotação, que vai vazando não só para esta porção galáctica, mas para infindas de galáxias e humanidades, como nunca houvera. Este presente é o Senhor, feito livro, feito o próprio Deus, com o próprio Deus falando cara a cara. Essas porções escolhidas que estão em vossa volta, encarnados e desencarnados no país e fora, no continente e fora, é o próprio Deus chamando na razão direta para dentro de si. Fica por aí. Graças a Deus. Vamos repetir tudo. Toca. Graças a Deus é o sagrado. Como é que a gente faz para ver nada? Liga aí com o teu anjo de guarda, filha. Tem paciência. Não pode ser. Adiante. Depois você fala, porque vai falar, sim. Graças a Deus, Pai Divino. Graças a Deus, essa abertura divino, infinito aí presente. O sagrado princípio Deus, nesse foco divino, graças a Deus, vindo até aqui, baixando. Ele fica lá, mas ele vem refletir assim, Pai. O Senhor se apresenta nesse foco brilhantíssimo, envolvendo tudo e a todos. Mensageria divina toda presente com a graça de Deus. O Evangelho Eterno brilhantíssimo. E os 10 mandamentos, que é o próprio Deus sendo mostrado para tudo e para todos. Graças a Deus, tudo divino. Graças a Deus. Graças a Deus, é o Senhor, é Deus. Enquanto o Senhor fala, ou falava, suas palavras ao mesmo tempo se tornam silenciosas e penetra dentro de cada um. E em silêncio vai medindo a tudo e a todos e vai dando a cada um segundo o merecimento, graças a Deus. Adiante. Com a graça de Deus, Pai Divino, essa manifestação. Em lugar de ter 2 terços expulsos, tivesse 1 terço só, e o número constituinte do terço ao sobrar para povoar o planeta de novo em século e milênio, eu gostaria que esse número fosse maior. Mas não se pode fazer nada, porque Deus é primeiro inteligência, depois justiça e depois é que é amor. Este é o problema. Quanto a gente gostaria que não precisasse de dilúvio e expulsão de cabritos. Quanto dói ter que pensar nisso. É triste, mas não pode ser diferente. Graças a Deus, princípio sagrado, Papai Divino.
Tudo está em festas divinas, aliás, é uma constância isso aqui, é perene, porque já estava antes, continua em marcha em frente. Essa união do Senhor com o princípio, mas forma um só, todo esse brilho, toda essa glória. Num repente o Senhor se transforma e se forma nessa fogueira divina que crepita, cintila, só que não queima aqueles que fazem por merecer, pelo contrário, há esse aquecimento divino, glorioso, feliz, feliz, feliz. Mas aos traidores, aí essas chamas vão tostando, vão queimando, obrigando a se afastarem, ficarem mais distantes ainda. E tudo continua, mas tudo já foi dito, graças a Deus. Por aí, quem vê pode falar. Graças a Deus, Pai Divino, eu vejo essa sua manifestação, essa manifestação. Ele vai ler essa oração a Deus 3 vezes. Vede bem, é na administração suprema. Aquilo que eu passei para a escola dos essênios proféticos. Convida o teu irmão 3 vezes para o caminho. Se ele vier, veio, se não, deixe-o. Não te atrases e nem te percas por ele. Ele vai ler para todos, na carne e fora da carne, aqui 3 vezes a oração ao princípio. Todos nós vamos orar. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Oração ao princípio sagrado. Fala alto, forte, grande. Graças a Deus, Paizinho, eu pude ver o Senhor emanado no princípio sagrado, tudo em luz e glória, o Senhor dentro de tudo e de todos. Depois eu pude ver, Paizinho, uma escada piramidal que vem das alturas, por ela transitam espíritos maravilhosos que sobem e descem. Pude ver um campo muito bem arado e pude ver no meio desse campo a árvore crescendo e se fortalecendo, ficando aquele tronco grosso e o broto novo nessa árvore. Essa árvore muito frutífera. Graças a Deus, papai, eu também pude ver o campo de trabalho enorme, onde milhões e milhões de trabalhadores aí trabalhando, milhões e milhões de irmãos que vieram em busca. Eu pude ver irmãos que chegaram com umas vestes bonitas, diferentes, e traziam rolos de papéis na mão, que era para serem entregues, acho que ao Senhor, não sei a quem, pai. Esses papéis eram irmãos que escreviam e mandavam. Lá de baixo eu pude ver também o trabalho socorrista, graças a Deus, pai. Sobre a árvore devo dizer isto. Só tem a árvore citada e a vida inteira é minha. Claro, tenho nela 6 nomes: Enoque, Moisés, Elias, o profeta Ezequiel, João Batista. E no Velho Testamento a bestialidade clerical fez sujeira, inventou coisas que não eram da verdade. Por Deus é a árvore da ciência do bem e do no seio do paraíso de meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, da verdade, cujos frutos e cujas folhas servem para alimentar e curar os filhos de Deus, porque é a verdade. Agora, lá no Velho Testamento, entrou a serpente, entregou o pecado original,
E depois aí apareceu a serpente, e a Eva começou a dar maçã para o Adão. O Adão passou a dar, acho que, banana para Eva, e aí é que começou da serpente e ficou toda essa porcaria que está por aí. No Apocalipse, e não houve adulteração, no seio do paraíso do meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos e cujas folhas servem para curar e alimentar os filhos de Deus, que é o próprio Deus, que é a verdade. Esta é que é a questão. Agora fica o mundo espiritual, a plena vontade para se comunicar de Deus para baixo. Porque com o Espiritismo eu trouxe Joel 2,28, a grande eclosão mediúnica. E agora com o divinismo, mais desenvolvimentos, mais mediunismos e por aí afora. Portanto, ficamos aqui à disposição do mundo espiritual, que pode se comunicar aí por várias pessoas, acho. Graças a Deus. São minhas essas divinas manifestações que andam tendo em vossos meios. Ele que sou eu cumpriu tudo. Ela é que disse graças a Deus, o Espírito dono do corpo, e não ele, que não tinha graça, ele falar graças a Deus. A gente tem que pôr atenção em tudo, gente. Este que não mais meu filho é, cumpriu todas as minhas ordenanças e deixou para todos vós o que sou eu, Espírito e verdade, essência divina, emanadora, sustentadora e destinadora de tudo e de todos. Poderia ainda chamar ele de meu filho Elias, por ainda estar na carne, mas não o faço mais. Para exemplo, porque vocês devem dar testemunho da deificação de um que foi uma centelha emanada, trilhou o seu caminho, cumpriu divinas tarefas dentro desta linda fase, gloriosa fase deificante. E agora voltou ao meu seio. E é em mim espírito e verdade. E mostrou a todos vocês o caminho que conduz a mim. Este meu filho, quando consultado, ainda era meu filho. Se deveria ou não ele ficar mais um tempo na carne, para trabalhos a serem realizados. Sabem qual foi a resposta? Eu poderia estar no lugar de qualquer um deles, Pai Divino. O pior filho teu. E algum dia, por inteligência ou por sofrimento, eu rogaria perdão, socorro e tudo isso. E é por isso que ele está entre vós. Fez este divino trabalho
todos vós. Que bom seria se esta humanidade, com tudo que tem na mão, aproveitasse a sagrada oportunidade que Ele está concedendo através de mim, de marcharem para o meu retorno o mais breve e com menos sofrimento. Ele está acelerando tudo. Está tragando de volta Jesus, Bezerra, João Evangelista e outros que virão. E os outros menores estão sendo puxados também para este seio divino que sou eu. Usem as vossas cabeças para o que ela foi feita. Raciocinem com inteligência, com sabedoria e com simplicidade, não querendo ser meus juízes, mas sim meus soldados. Apóstolos da minha divina causa, servidores do bem e do bom, neste planeta e em qualquer um. Sejam dignos trabalhadores meus. Tens tudo nas mãos para serem dignos. Procurem viver a lei e cultivem meus dons com o maior respeito que puderem, porque um dia terão consciência do que eles representam, em termos de evolução para espíritos menores. Graças a Deus. De fato, minha gente, a lei ordena comportamento. Agora, quando se trata de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que favorece a revelação perene, que é instrutiva e consoladora, quando se trata dessa graça, eu digo que algum dia fora da carne, vocês vão saber o que é que quer dizer de Deus, dons do Espírito Santo, carismas, mediunidades, porque Ele, princípio diz, meus dons, através de cujos meus dons, eu não deixo vocês órfãos, meus filhos. Isto tem uma extensão que vocês vão saber quando crescerem até isso, porque por hora ficarão imaginando. Ainda estamos à disposição de quem queira vir, porque é necessário haver intercâmbio entre os dois planos da vida. É necessário. Aqui estou eu de novo. Para dizer isto. Bastava para vocês, meus filhos, na carne e fora dela, quando eu falando por lá, não houvesse necessidade de ocupar outro veículo para falar. Mas foi ele, era eu, ainda em forma de homem, que pediu a graça do divino mediunismo. Quem dera que o Senhor desse o seu espírito e que todo o povo profetizasse. E o Senhor falou santo que a besta romana, aquela bem citada no capítulo 13 do Apocalipse, levantaria na cidade de Sete Montes, Roma, tirou o adjetivo santo,
porque o Senhor disse, quem dera, eu pedi, quem dera que o Senhor desse do seu Espírito Santo. E a besta romana foi tirando o adjetivo santo de uma porção de termos. Só volto a falar para servir de exemplo que não quero que haja paradeiro na expansão dos meus dons, porque em forma de homem, na figura do primeiro, a primeira informática divina no mundo, sai do mundo e a nossa voz tem que permanecer. Doa a quem doer, goste quem gostar. Gostando ou não gostando, doendo ou não doendo, tereis que prestar contas, severas contas, por tudo que estás vendo e ouvindo e convivendo com tudo isto. Quero que os dons vão se manifestando em cada um dos meus filhos, na carne ou fora dela. Quero a perfeita evolução, quero a perfeita comunhão, a volta perfeita de cada um, como perfeito deixo na carne, a divina perfeição em forma de homem. É só um pouquinho de tempo para que cada hora mais se aprofunde em cada um as minhas palavras e cresçam em cada um o desabrochamento de mim, que ainda estou presente na figura humana. Porque tudo voltará ao meu cadinho, o que é espírito e matéria não vai haver diferença alguma. Como disse, o que saiu de mim, a mim terá que retornar em espírito e verdade. Não posso, não devo, não tem como me cansar de falar e dizer: feliz é aquele que pisou nesse caminho, feliz é esse que está debaixo desta árvore, debaixo dessa divina sombra, e que logo em seguida ele mesmo venha ser a própria árvore, se servindo de sombra, de alimento e de remédios para os que vêm atrás, como eu pontifiquei no vosso meio até a hora presente e nunca pararei de fazer até voltares a mim. Agora, um fato divino deveria acontecer também, e aconteceu. Se os meus filhos soubessem fazer uso do seu livre-arbítrio direitinho, eu, em forma de livro, não estava preso, escondido, estava espontaneamente exposto, prontinho para
para meus filhos me pegarem e comungarem comigo sem necessidade alguma de ir atrás de conselho desse ou daquele, porque eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus em forma de evangelho eterno. Eterno sou eu, eterno é o próprio nome que dá ao livro. É pena, é muita pena, porque muitos passaram comigo ajudando a escrever, compartilhando em algumas coisas que pudesse rodar para as mãos dos meus filhos, as minhas centelhas, que também são eternas. Mas a restrição sempre houve, como está havendo até a hora presente. Porque gastam tempos com direito até que tem, é claro que tem, mas não aproveita a luz interna, a luz do Espírito, para me verem na profundeza que eu sou e que vejo em secreto e dou a paga. Procuram me ver com os olhos materiais e querendo puxar para si até o alcance, ou seja, só o alcance dos olhos materiais. Enquanto a essência, depois eu vejo, depois eu consulto. E os tempos vão passando, eu não fico encostado, é claro, mas eu, que sou dentro de cada um de vocês, que tem cada um o direito de crescer, é vocês, centelhas minhas, que vão se atrasando. Porque muitos que me rodearam nesta vida perderam tempo. Com asneira posso dizer, correndo atrás até se prejudicando de coisas fúteis. Fúteis quero dizer, à medida que passa do limite que cada um merece ou precisa para sobreviver, quando chega na barreira da sobrevivência, que sobra alguma coisinha, primeira palavra, eu tenho que viajar, eu tenho que gastar o meu dinheiro para conhecer o mundo. É um direito que te assiste. Nunca vou tirar este direito. Mas por que não parasse para pensar que o mundo não é sem eu? Se não fosse eu, qual era a minha centelha na carne ou fora dela que te dava apoio nas tuas viagens? Nos teus gastos, que sou eu mesmo, em forma de ouro. Por que não gastas com eu em forma de livros, livretos e folhetos, eu feito oração? Pois bem, filhos, perdesses muito tempo. Aqui eu quero dizer uma coisa, Pai Divino. Você está como devia estar, com 1000 por 1000 de certo. Quanta gente aparece querendo livro de graça, livreto de graça, boletim de graça, tudo de graça. Eu, por exemplo, graças a Deus, até este momento, nesta palma de mão, não entrou R$1 de dinheiro por medicina, quiromancia, psicometria,
obras escritas, nada disso. Quanta gente quer tudo, quão pouca gente ajuda a fazer livros, livretos e boletins. Não quero nem falar mais nada. E por que não ter o exemplo? Trabalhando como um homem comum para vocês. Por terem atrasado a vossa marcha evolutiva numa fábrica, mandando nas horas de almoço normalmente, claro que normalmente, mas se a vossa marcha evolutiva não tivesse atrasado ao ponto de serem cego na centelha, vocês viam alto e bom som e com divinas visões que os passos do planeta estavam sendo feitos por mim, recebendo o meu quião que tinha de direito, ia gastar em impressões informativos, para que acabasse mesmo, de uma vez para sempre, com a orfandade que ainda tanto bafeja esta humanidade por estarem atrasados na marcha, processo evolutivo e sagrada finalidade. Oportunidades profundas perdesses. Por isso mesmo, a decisão é reta, é profunda. Tereis que conviver com as hecatombes que aí estão vos festejando, vos estão lhe rodeando, e nenhum de vocês saberão quando, que momento, que segundo, aonde. Estou dormindo, acordado, estou trabalhando ou estou andando pelas ruas, ou estou pegando os melhores aviões do mundo para fazer a minha viagem. Muitas vezes no ar, usando-me em forma de transporte. Olham de lá para cá e para os lados. Muitas vezes, que lindo, mas não bate dentro de si. Essas palavras, se não fosse um princípio onipresente, onisciente e onipotente, eu não estaria a alguns quilômetros sem pisar na terra. Por isso, filhos, sois rebeldes, sois muitos rebeldes. Volto a dizer, quando falo por lá, não haveria necessidade alguma de voltar mais a falar. Mas também por causa da vossa dureza de coração, porque eu estou manifestado em forma de homem, vocês ainda me apedrejam, mesmo eu, o Senhor, em forma de homem. A perdição é larga, filhos. Vocês não conhecem nada. Vocês, para mim, até parece que não nasceram ainda. Parece que ainda estão sendo dentro de mim engenhados para um porvir sair de dentro de mim, para continuar a vossa evolução. Agora quero dizer mais uma vez isto. Os homens me prendem. Acompanhei tudo, programas feitos, e graças a mim, em forma de homem, graças a vocês, filhos, direcionais, engenharias cósmicas do universo. Tomara que não seja barrado por mais uma vez, porque eu, em forma de livro, ontem fui às câmaras de televisões. Se meus filhos não forem tão brutos, quem nunca ouviu falar, pelo menos, não por falta de informação, é porque muitas vezes fui parar nas mãos de meus filhos
E como desprezo como um papel qualquer, eu fui espisoteado. Vou ser visto em forma de livro, porque fui mostrado. Não houve como, não teve como me expandir, porque eu estava lá. Tudo é limitado, só se responde o que se pergunta, mas pelo pouco que foi feito, o pouco que foi dito, mesmo entrando uma parte de meninice, porque querem saber até em que berço as pessoas nasceram, mas vocês vão me ouvir, pelo menos a esse ponto, tomara que não seja negado. Mesmo que seja, meus desígnios jamais vai mudar. Repito, é triste que esteja em forma de homem e vocês ainda tentam me prender. Quem mais quiser vir falar, que venha. São só 7h15, eu tenho 8 horas como um tempo a favorecer. Graças a Deus, Pai Divino. Pai, o Senhor que foi sempre o mais profundo amor que eu carreguei no meu coração. Eu, Jesus, sempre tive o Senhor como meu mestre, meu guia, meu irmão, meu pai, meu tudo. Ai de mim se não tivesse aberto meu coração e seguido seus passos e seus ensinamentos, Pai. Ai de mim, eu que essas igrejas hipócritas fizeram um mito de idolatria e de mentira e de hipocrisia, Pai. Sou tão pequeno ainda diante da sua grandeza. E muito dói, Pai, porque seus filhos ainda são mesquinhos em abrir o coração, em se entregarem à verdade. Mas na hora de pegarem um hipócrita fantasiado, sujo e mentiroso, no alto de um palanque, dizendo mentiras, eles aceitam, porque todos aceitam. Eu não posso ser diferente. Sim, mas eu posso ser igual a todos, mas hipócrita e mentiroso. Qual é a escolha que cada um faz? É isso que eu questiono, Pai. Quando vejo o Senhor ainda na carne, por renúncia, por amor, Pai, para que seus filhos ainda tenham algum tempo para acordar, para despertar, para desabrochar, porque a verdade já está toda completamente entregue. Os dons estão aqui se manifestando e se manifestam por diversos locais. Mas por que aqui? Porque aqui é Deus que se manifesta. Porque aqui sou eu que venho falar, sou evangelista e tantos outros. Por que vocês acham que eu estou aqui? É porque Ele está na minha frente. E junto com Ele toda a corte trabalhadora, na carne e fora da carne. Quanto ao merecimento, é a justiça divina que diz. Se isso assim está acontecendo, é porque alguns ainda têm mérito. Agora, esses alguns que têm mérito ainda podem desperdiçá-lo. Desperdiçá-lo pela cegueira do mundo. Desperdiçá-lo pela vaidade, pelo orgulho, desperdiçá-lo por deixarem o mundo tomar conta deles. Eu digo, Pai Divino, para que seus filhos e meus irmãos, Pai, irmãos nossos de todos os outros que aqui estão fora da carne, para que eles não deixem a casca da carne cegar
seu Deus interno, para que eles abram, como eu já disse várias vezes antes, os olhos, os ouvidos e fechem a boca. Que a boca apenas abra na hora de dar o testemunho da verdade. E que pensem muito antes para que estejam coerentes com todo o ensinamento que o Senhor sempre trouxe, Pai. Eu quero dizer, Pai, que como exemplo apenas, o Senhor como Voltaire, o Senhor disse que o Senhor pode não concordar com nenhuma palavra que seja dita, mas que o Senhor lutaria até o fim pelo direito de cada um em dizê-lo. O Senhor sempre respeitou o livre-arbítrio de cada um. Bem, eu vim ao mundo com uma ordem. Exponha sempre, não imponha nada. Deixe que cada um seja juiz em causa própria. Se semear o acolhimento às verdades divinas, é juiz em causa própria a seu favor. Se virar as costas para o desígnio divino, é juiz em causa própria contra ele mesmo. Este é o problema. Portanto, primo Jesus, aquilo, nós não pudemos implantar Isaías capítulo 11. E a coisa mais maldita, desgraçada e infame que poderia acontecer, aconteceu. Os assassinos de nós dois, eles passaram a se dizer cristãos. Essa bosta que está por aí, do rabinato judeu e o bestialismo romano e por aí afora. Vai, primo, até logo mais. Ainda temos tempo. Graças a Deus. Querido Pai, essência divina, eu sou João Evangelista, que aqui estou me manifestando. Mas o que eu posso dizer diante de total grandeza? Total grandeza, eu disse. Custando-lhe sacrifícios em vidas, martírios e dores, Ele restaurou a verdade para todos nós. Ele implantou no nosso meio o que chamamos de divinismo. E mais do que isso, Ele nos deixa Deus feito livro. Oh, que grandeza! Eu gostaria de ter diante dele, diante de Jesus, que deram suas vidas, o seu sangue, a sua carne, pelas verdades divinas. Devo dizer que muito e muito mais ele sim deu pela doutrina suas vidas. Mas em Jesus, nesse divino modelo de comportamento, deu sua vida naquele lenho maldito, dando provas para todos nós que devemos ir até as últimas consequências humanas, pela verdade, pelo amor e pela virtude. Queridos irmãos, eu gostaria de poder colocar dentro de vocês a responsabilidade deste momento. Isso ninguém pode fazer. Mas não posso, Pai Divino, sei que não posso. Eu vim com uma ordem divina, expor sempre, não impor nunca.
Mas quando vejo, Pai Divino, esses irmãos que nos rodeiam, desperdiçando tempo com tantas outras coisas e não usando devidamente o tempo mas eu para quero este dizer trabalho. isso aqui, João Evangelista, o que eu disse agora há pouco. Tem uma porção de gente querendo livros, livretos e boletins. E com pouquinha gente ajuda a fazer alguma coisa. Pois Até nisso. Gente que está ao meu redor 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos ou 70 anos. E agora? Tem uns que estão fazendo tudo quanto podem. E outros que podem também. Mas como já disse Jesus, uns viajam para cá de avião, de navio, não sei o quê, fazem festas, banquetes, para cá, para lá e por aí afora. Não tenho nada a ver com isso. Eu vim para expor sempre e não impor nunca. Mas eu tive que voltar a dizer ontem aqui na hora do almoço para o primo Jesus. Ontem, quando ele estava falando de umas tantas coisas, eu disse aquilo, aquele outro. Que é dele aquela parábola que eu acho que ele tinha esquecido. Não é? Na parábola do semeador, dizendo, quando a terra é humosa e fértil, uma semente produz centena, produz muito mais do que centenas. Quando a terra é safra, pobre, produz muito menos. E ele deixou dito, quando a semente cai na pedra, ou o passarinho come ou o sol estorrica. Ele, Jesus, tinha esquecido isso. E ontem eu disse, é tua essa parábola. É tua. Mas eu devo dizer isto, olhe, aqui está um judeu. Porque tem muito judeu no corpo por aí que não é judeu espírita, não pertence à falange que veio. E tem muito preto, amarelo, roxo e tudo que é judeu da falange que veio, que eu encontro na minha vida. Por aí com as marcas divinas. Tá? Quanto divinista por aí, aquela pedra que quando a semente cai, ou o solo estorrica ou o passarinho come. Eu faço questão que a Mãe Maria venha e a Maria Madalena também, porque fazem parte de uma porção de coisas, de trabalho, de estrutura, de martírios, de tudo quanto foi coisa. Graças a Deus, graças a você, filho, filho, filho. Agora minha fonte inesgotável, o próprio celeste emanador, sustentador e destinador de tudo que existe, de tudo que somos. Só meu querido filho e meu Pai divino, só marcando a minha presença e bebendo nesta fonte divina, que é o Senhor e não você. Tá certo que tenho intimidades, mas eu tenho que ter os meus limites de tanto querer ser tão liberta para estar ali tratando como fosse um pedaço de pão que nada mais valesse com você para lá, você para cá. Pelo menos isso eu aprendi, ter um pouquinho de educação. Pelo menos isso. Vai, Mãe Maria, eu quero. Só por isso que você vai receber mais um quinhão. Vai receber mais um quinhão de vinho. E a Madalena vem aí também, que eu quero dar a ela também mais uma oportunidade de um quinhão de vinho. Venha, Madalena, por onde quiser. Graças a Deus, Pai divino. Isso, não precisa falar mais nada. Vai receber mais um quinhão, que a Mãe Maria também vai receber mais um dela. Vai, vamos receber.
Graças a Deus, graças a Deus. Pai divino, graças ao Senhor. Graças ao Senhor, Pai divino. Meu Deus do céu. E com vocês duas, os vossos imediatos também estão recebendo por Sim. escala umas dádivas. Sim, Pai divino. Que graça divina o Senhor nos está entregando neste momento divino. Pai divino, puxa, não guardar segredo, mas ao ponto de que fico um pouco abaixo de Jesus, um pouco abaixo, é claro, ainda um pouco abaixo, mas dele em mim reflete todo o amor, toda a sabedoria que ele tem e mais liberdade, mais expansão, mais evolução, porque assim manda o sagrado princípio, liberdade, para quem está lutando em prol da própria liberdade. Comigo, como ele disse, cada um que está no esteio celeste da verdade, procurando não enterrar o esteio que é a própria verdade, todos na carne e fora dela, bafejados ou recebendo essas dádivas divinas que muitos de nós só poderemos saber no caso de encarnados, só poderão saber um dia quando saírem da carne. Muito bem, aí vão saber o que ele nos deu a esta hora. Se por falta de moral deixar que esta dádiva divina fique de lado, mas um dia, quando pagares tudo o que deve à soberana justiça divina, ela vem muito rápido, procurando o seu cantinho onde um dia Deus depositou esta dádiva divina. Pai divino, sem palavras, muito sem palavras, porque és infinito e eterno, suas bênçãos, E Pai a divino. todas as Marias e as Madalenas do infinito e da eternidade desejo as bênçãos divinas. E agora eu vou lá para o meu quarto e espero que não me aborreça muito, tá bem? Porque eu tenho o direito de dizer que estou com 88 anos, cansado. No caso é esse. Podem ir lá, mas sem encher o saco. Não, estou falando sem encher o saco. Porque olha aqui, querida filha, a gente quando mergulha na carne, até bosta mandei nós. Se vocês não saírem correndo para privado, mandem nós ou não mandem. Então você vê que dentro das limitações humanas como é. Não vamos estar com falsidade e com hipocrisia querendo bancar o que é santo. Eu nunca quis bancar santo. Eu quis ser é servo de Deus na medida em que Ele queria, isso é que eu fiz. Tá bem? Porque a primeira coisa, não rigorosamente, quando levanta de manhã e agora vocês levantaram de onde estavam e ficaram na frente do ventilador.